versículo 6 da segunda epístola de Paulo a Timóteo. Se vocês encontraram, digam graças a Deus. Por esse motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Por esse motivo te lembro que despertes. Se você puder dizer bem alto, em voz uníssima, em alto e bom som, todos juntos, no 3 você diga, desperte o dom de Deus. Pode ser assim? Ok? 1, 2, 3. Desperte o dom de Deus. Agora você vai dizer para alguém, depois você se assente. Olhe para alguém, já que o congresso é desperta, está bonito aqui, ó. Eu queria falar sobre o despertamento aqui hoje, ok? Então você escolha pelo menos uma ou duas pessoas como preferir, e antes de se assentar, diga bem alto, profeticamente para ele, desperte o dom de Deus que existe em ti. Aleluia. Meus irmãos, eu tenho uma mensagem de Deus para os nossos corações aqui esta noite. Eu estou convencido de que Deus quer falar aqui, ok? Mas antes de entrar no texto, eu só quero lembrar vocês de um detalhe que é importante que se lembre dele. Muitos não gostam de ouvir e poucos têm tido coragem de falar, mas eu vou falar aqui. Não espere o culto do pregador, você pode sair daqui seco como chegou. Ok? Porque desde o início da minha caminhada espiritual, eu tenho percebido em alguns eventos que eu tenho ido pregar, que os crentes vêm para o culto, e não é o caso de Betim, porque aqui eu já conheço a igreja, mas pode ser que tenha um desavisado aqui no meio, né? A gente vai para o culto e chega e a gente vê ali no olhar das pessoas que nos encaram, aquela esperança de que a gente vai dar alguma coisa para mudar a vida deles, como se a gente desse culto para o outro. E eu nessa árdua responsabilidade, eu ficava me subjugando, me condenando. A penitência que eu mesmo provocava para a minha vida é de que eu era responsável de fazer isso acontecer. Mas a partir do momento que eu fui amadurecendo enquanto pregava, eu percebi que culto não é o pregador que dá para a igreja. Teve dia de eu chegar arrebentado na igreja e não ter uma mensagem. Mas o povo está com tanta vontade de receber que a gente falava meia coisa e o povo já recebia uma coisa e meia. Então eu queria lembrar vocês aqui hoje, antes de iniciar a mensagem, que culto não é o pregador que dá para a igreja. Se fosse assim, o culto seria antropocêntrico, que girava em torno de vocês. Culto é a igreja junto do pregador que dão para Deus. Isso é culto cristocêntrico. E para isso acontecer, você precisa ser no mínimo sensível. É o fim do ano de 2021, se não o mais trágico, no mínimo um dos anos mais trágicos da história de cada um de vocês. E vocês têm a oportunidade de fazer com que esse evento seja um divisor de águas para que esse ano não termine como começou. E que esse evento possa ser isso mesmo para você, um divisor de águas para que você saia daqui muitas vezes melhor do que entrou. Então atente-se para a palavra, por favor, porque eu tenho uma dificuldade de pregar enquanto as pessoas estão desapercebidos. Se você emprestar sua atenção, eu prometo ser breve. Eu sei que não posso ser prolixo pela exiguidade do tempo, contudo, eu tenho uma mensagem. Então atente-se para cá, por favor. O apóstolo Paulo, quando escreve a primeira epístola a Timóteo, ele se utiliza do verbo desprezar para chamar a atenção desse jovem obreiro acerca do dom de Deus, que nada mais é do que um presente. Vocês leram comigo esses dois textos. Está claramente evidente no texto que o apóstolo Paulo fala do dom duas vezes, tanto na primeira epístola quanto na segunda. Em todos os dois textos que lemos, em ambos está registrado a palavra dom. Contudo, se difere a expressão despertamento pelo verbo desprezar na primeira epístola e o verbo despertar na segunda epístola. Existe uma razão pela qual Paulo muda o verbo para chamar a atenção de Timóteo. Na primeira epístola, Paulo fala da profecia que lhe fora conferida.
fala dos presbíteros, ou do ministério dos presbíteros, que colocaram a mão sobre a cabeça de Timóteo, impondo sobre ele por autoridade, com imposição de mãos, o dom que ele havia recebido. Na segunda epístola, Paulo não se lembra nem da profecia, nem do presbitério, lembra apenas de si mesmo e do que Deus havia falado por meio dele para com Timóteo. Existe um afeto tão peculiar entre Paulo e Timóteo, isso porque Paulo o considerava verdadeiramente como um filho. Entre as 10 epístolas universais e 3 pastorais, 2 são direcionadas a Timóteo. E o teor da epístola mostra, claro e evidentemente, o amor que Paulo tinha para com esse jovem obreiro. Quando Paulo chama a atenção de Timóteo na segunda epístola, e muda o verbo desprezar para o verbo despertar, ele o faz em primeira ocasião, isto é, dentro da guisa introdutória do corpo sermonário do assunto proposto, que ele vem tecendo comentários desde a primeira epístola. Quando eu olho para esse texto, eu entendo que Paulo está disposto a chacoalhar Timóteo, quando ele escreve no capítulo 1 da segunda epístola. Isso porque, quando ele escreve a primeira carta, ele deixa para os pontos finais. Ele já deixa para o resumo conclusivo da carta. Ele está partindo para os finalmente do capítulo 4, já entrando no capítulo 5, quando ele fala do dom e fala do desprezo. Já quando ele escreve a segunda carta, em caráter de urgência, parece que mais breve do que nunca, ele se vê na obrigação de registrar ainda no princípio introdutório do assunto, que Timóteo precisa se despertar. Agora, entre tantas coisas que eu poderia destacar nestas 2 epístolas, eu pretendo falar apenas na segunda, e na primeira falarei apenas em guisa introdutória, para que você entenda que Deus ainda é o Deus que nos tira do sono. E mais do que isso, o sono é uma realidade espiritual que não pega somente as pessoas que estão em um convívio dentro da igreja sem fundamento. O sono também pega quem tem ministério, quem serve no altar, quem tem vida com Deus, e é um perigo muito grande dormir logo daqui a pouco. Timóteo é alguém que está inserido no ministério apostólico de Paulo, ele faz parte do colégio apostólico, ele está aprendendo em teoria e em prática o que é o reino de Deus, mas mesmo assim ele começa a cochilar. Do contrário, Paulo não teria dito para ele despertar. Por que é que Timóteo cochila? Responderei daqui a pouco, e você há de convir comigo que verdadeiramente existem alguns remédios espirituais que nos conduzem ao sono. E esses remédios não fazem bem à nossa saúde espiritual, são drogas que mexem nas nossas emoções e nos levam ao fracasso existencial e, por fim, à morte espiritual. Timóteo está começando a trilhar um caminho perigoso, porque ele está vivendo em meio a uma sociedade que está sendo contaminada pelo sincretismo religioso. E Paulo, observando isso, não pode deixar para amanhã o que precisa ser dito hoje. Por isso ele já inicia a carta falando do dom e do despertamento. O sincretismo religioso que arrodeava a vida de Timóteo estava fazendo com que ele desistisse de alguns conceitos, de alguns princípios, que tão logo levariam a um fracasso. E para que Paulo não veja o teu tão amado filho no fundo do poço, ele chama a atenção do jovem. E essa chamada de atenção surtiu bastante efeito. O que eu entendo aqui em primeira ocasião é que a mensagem de Paulo é exortativa, com doses de amor, mas não deixa de ser exortativa. Portanto, reitero aqui que a minha mensagem esta noite seguirá a linha do apóstolo Paulo, que é uma chamada de atenção aos jovens, mas não porque eu vos odeio, e sim porque eu vos amo. Enquanto orava hoje à tarde no hotel e buscava a Deus uma palavra para ministrar a vocês, e mesmo muito embora eu até pensei que pregaria no Salmo 91, algumas verdades ali contidas, o Espírito de Deus me arremeteu a esse texto, e quando o Espírito Santo sinalizou ao meu coração esse texto, eu percebi que algumas verdades que são duras precisam ser ditas aqui essa noite para produzir saúde espiritual para a sua alma. Então, por favor, não julgue o pregador, analise a mensagem a partir de agora, porque eu tenho uma mensagem de Deus para alguém aqui esta noite.
Timóteo é alguém que é introduzido no ministério apostólico ainda muito moço. A Bíblia diz em Atos 16 que Paulo já não mais desejoso em voltar, em continuar avançando, pregando em lugares distintos, ele deseja voltar visitando as igrejas por onde já tinha pregado. O Espírito Santo faz com que ele tenha um sonho, nesse sonho ele é convidado a atravessar a Macedônia. Por ocasião ele tem um conflito, uma divergência ministerial com Barnabé. E os dois se separam, e quando ele caminha em direção à fronteira continental com a Europa, ele se depara com esse jovem, que tem mãe e avó judia, mas o pai é grego. E quando ele vê o dinamismo do rapaz, assim que Paulo vê Timóteo pela primeira vez, o texto diz que ele viu no moço um bom testemunho. É eu olhar para o Lincoln e desenhar o projétil daquele tempo aqui hoje, um jovem dinâmico de bom testemunho, que não foi chamado para ser mais um em meio a tantos, mas para ser um diferente no meio dos iguais. Quando Paulo olha ele, Paulo o convida e o oferece paternidade, porque mesmo muito embora tanto sua mãe quanto sua avó fossem judias, seu pai não sendo, ele oferece paternidade. Ou seja, tu és o meu filho a partir de hoje. Eu te gerarei nas minhas entranhas espirituais, eu vou fazer de você um obreiro aprovado, Timóteo. Timóteo começa a caminhar com Paulo, e ele vai aprendendo na teoria e na prática quais são os princípios do reino de Deus. Dada a altura desse aprendizagem, que nada mais é do que uma faculdade teológica, e diga-se de passagem, com um dos melhores mentores, né? De repente ele começa a receber algumas missões um pouco mais importantes. Paulo começa a designar Timóteo como responsável, condutor de suas cartas. Ele não é mais agora um aprendiz que está estudando aos pés do apóstolo Paulo. Ele é um mensageiro que está conduzindo as mensagens que Deus tem dado a Paulo, para que seja entregue às suas igrejas. Ele quem leva as cartas a Coríntio, também a Tessalônica. E quando o menino vai crescendo e se desenvolvendo, Paulo percebe que esse moço está muito novo, mas já está mais do que na hora de começar a pastorear. Paulo empossa na primeira igreja, mas Paulo está preso. O tempo passa, Paulo está com saudade. E Paulo é um preso que tem convívio do lado de fora. Não é igual os presídios brasileiros hoje em dia, que todo preso tem um telefone para conversar aqui fora. Mas as notícias chegavam para Paulo lá dentro. E Paulo, sabendo do perigo que Timóteo estava correndo, ele pega uma pena, um pote de tinta, um pedaço de papiro, registra a primeira carta, e ele deixa para falar do dom lá no final, como se estivesse dizendo, não é tão importante falar disso agora, mas eu quero que você se atente a isso. Cuidado. Essa expressão da primeira carta é uma atenção ao cuidado, para que Timóteo não dê mais um passo em direção ao fracasso. Só que quando Paulo escreve a segunda, ele está percebendo que Timóteo já está com o pé dentro do abismo e ele precisa removê-lo. Porque quando Paulo usa a primeira carta para sugerir o que está acontecendo com Timóteo, ele diz, não desprezes o dom de Deus que há em ti, o dom Ramaglel, ou seja, o presente que Deus te deu, é um presente muito poderoso. Dom não é uma coisa que a gente escolhe, não é eu dizer para o Lincoln, eu quero um sapato de cromo alemão, número 43, de cor preta. Aí você vai lá e vai me dar o presente conforme a minha sugestão. Isso aí é uma exigência humana. Timóteo não disse, eu quero assim, assim, assim. Deus disse, eu vou te dar assim, assim e assim. É um presente não exigível, porque a graça de Deus não é dada por exigência humana, é dada voluntariamente, gratuitamente. E Timóteo está recebendo um presente divino, e Paulo está vendo que ele não está valorizando como deveria, porque a expressão desprezar traz algumas conotações que vale a pena dizê-las aqui esta noite, que seria não valorizar, descredibilizar, não dar o valor merecido. É como se Timóteo tivesse um grande presente que Deus o deu, mas ele não está dando tanta atenção para isso. Alguma coisa está acontecendo na vida dele que ele começa talvez a perder o interesse de valorizar o presente que possui. Enquanto ele vai desvalorizando lentamente, ele não percebe que se vê distante do propósito. Porque ninguém abre mão dos planos de Deus da noite para o dia. Ninguém dorme crente, acorda desviado. Então Paulo está vendo que isso é um perigo. Paulo está dizendo,
Atente-se mais a isso, não desprezes, valorize. E eu venho com uma mensagem séria mesmo aqui esta noite, porque eu vejo que a minha juventude nesse tempo está desvalorizando o privilégio que tem, jogando fora a graça recebida, o favor alcançado. Quantas pessoas gostariam de estar assentadas aqui onde você está, bem uniformizado, cheiroso, bonito, como você está aqui esta noite, mas por razão maior, por ter sido preso no laço do passarinheiro, por ter sido abocanhado pelas astutas ciladas do inimigo, pelo crime ter laçado, dominado e contido a sua vida, ele não está aqui e você está. Mas diferente dele que está lá, gostaria de estar aqui, está lá e gostaria muito de estar aqui, você está aqui, tem gente aqui que fica com a cabeça lá, não valorizando o privilégio que tem. E sabe por que é que está acontecendo, Lincoln? Você que gosta da Bíblia, existem 3 personagens nesse contexto que eu quero destacá-los aqui essa noite. O primeiro é Himeneu, o segundo é Fileto e o terceiro é Alexandre Latuero. Esses 3 homens, esse trio, essa cúpula, essa máfia do sincretismo religioso, estava contaminando a mente de Timóteo. E Paulo está vendo que enquanto Timóteo prega salvação, Alexandre Latuero, Himeneu e Fileto estão pregando facilitação. Timóteo está do lado de cá cuidando da igreja, pregando arrebatamento e coisas eternas. Alexandre Latuero, Himeneu e Fileto estão pregando sobre coisas momentâneas e passageiras, riqueza e prosperidade. Eu vou contextualizar de forma contemporânea. A igreja brasileira está sendo alvejada de novo, pastor Ribeiro, pelo sincretismo religioso. E o grande problema é que tem muita gente que não está observando isso. A teoria dos coaches estão entrando para dentro das igrejas. A teologia da prosperidade está dominando a mente dos jovens da atualidade. Eles estão ouvindo mais os coaches do YouTube do que os pastores no culto de ensino. E Deus está falando aqui esta noite. E o grande problema é que quem cai nesse conto está dando passos largos em direção ao abismo. Porque eu até reconheço que não seria fácil para Timóteo mesmo não. Enquanto ele está do lado de cá, irmã Eliane, contando em que está fazendo a coisa certa, do jeito certo, com os métodos certos, tem alguém fazendo tudo errado e está dando tudo certo, e ele fazendo certo e está dando tudo errado. A pergunta que não quer calar é essa: por que é que muitos jovens não querem se envolver com o nosso movimento pentecostal? Porque a gente aqui está fazendo tudo que é certo e tem muita gente imputando como que está dando errado. Porque para eles o que é certo é o que dá certo, sendo que na verdade nunca foi certo. Quer ver só? Vou dar um exemplo para você. A igreja de Himeneu e Fileto, nesse contexto, que é liderada por Alexandre Latuero, é uma igreja que tem baile gospel, funk gospel, balada gospel, futebol gospel, tem todo tipo de coisa gospel. Outro dia eu vi uma reportagem, inventaram agora, pastor Ribeiro, a Bíblia da maconha, e tem jovem comprando a Bíblia da maconha de Alexandre Latuero. É por isso que Paulo disse assim: Timóteo, Alexandre Latuero não ouça, porque esse eu já entreguei nas mãos de Satanás. Sabe o que Paulo está dizendo? Nem na mão de Deus eu coloquei essa coisa ruim não, porque isso aí não tem jeito não, isso aí eu entreguei foi para o diabo. Então se ajeita, se apruma e conserta, Timóteo. Agora olha para cá, vê um jovem comprar a Bíblia da maconha. Chegou para mim uma notificação do dia, parece que as pessoas fazem isso comigo. Eu não sou muito midiático, eu não sou, mas de vez em quando eu estou lá ouvindo alguém que gosta de falar comigo. Aí outro dia eu estou lá, alguém manda um videozinho para mim, Boteco Gospel em Belo Horizonte. Foi, essa praga chegou em Minas Gerais. Aí colocaram um monte de gente dançando lá, irmã, dançando. Coisa triste que eu vi aquele negócio. Dançando, e o que é que tem aí? E o repórter dizendo: aqui o que vocês bebem? Aqui a gente bebe cerveja sem álcool. Mas o que? Aqui também tem cigarro sem nicotina. Outro dia chegou ao meu conhecimento que a empresa de preservativo está para lançar a qualquer momento o preservativo gospel. Namoro crente não pode ter gravidez.
Olha para cá, me encara aqui por favor, me encara aqui por favor. Não vai ter gravidez mesmo, é porque você vai aguentar o fogo, porque não é de Deus, é estranho, e vai esperar o tempo de Deus acontecer, é por isso que não vai ter. Essa é a igreja de Paulo, a igreja que aguenta o fogo estranho e só acende o fogo do Espírito. Vou falar, pastor, é de jovem mesmo, vou falar. Timóteo, cuidado com isso, senão você cai nesse conto. Olha para quem está do teu lado e diga para ele assim: tem um conto aí, te convidando a entrar nele. Diga para ele: permanece na verdade. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui para pregar. Pastor, o que a gente faz? A gente não pode cometer o erro de Esaú. Esaú tinha a ordem da primogenitura na mão, mas na sede do prazer momentâneo, ele entrega na mão de Jacó por um prato de lentilha. Ele está dizendo: o que me importa é o prazer do agora, e não a promessa da eternidade. Levante uma das suas mãos, por favor. Eu quero dizer que você não será um Esaú que vai jogar a promessa de Deus fora por um momento de prazer, porque você não vai desprezar o que Deus está te dando, porque o que Deus está te dando é mais valoroso do que a bandeja, do que o mundo está te oferecendo. E Deus está falando na minha boca aqui hoje: prepara o teu coração, porque as coisas vão apertar, mas quanto mais apertar, mais eu vou mostrar quem é fiel no meio dos infiéis. Timóteo, cuidado com esse conto aí, meu filho. Sai dessa, foge disso. Você não pode entrar nisso. Aí Timóteo começa a caminhar no meio desse contexto problemático. Eu estou pregando, e tem uma coisa, eu estou sentindo de pregar. E no meio desse envolto de embaraço, existe um direcionamento. Não desprezes Timóteo. E sabe o que Paulo usa para falar com Timóteo, para ele não desprezar? Paulo usa teores espirituais. Ele mostra quem é o presbitério e qual foi a profecia, e ele explicitamente evidencia o dom. Olha aqui o que Paulo faz, é interessante isso aqui. Paulo tira o jovem Timóteo da mentalidade humana e o conduz a uma mentalidade espiritual. Porque enquanto só está dando Alexandre Latueiro e Mineu e Fileto em todos os outdoors, só dá eles nas redes sociais. Outro dia, você acredita que eu tive a bucha de escutar? Quem é esse pastor aí? A gente nem sabe quem é ele na rede social. Então quer dizer que para ser homem de Deus tem que ter muito seguidor na rede social. Ou eu fico o dia inteiro na rede social, ou oro e leio a Bíblia para me pregar para você, meu irmão. Não tem jeito de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Quem passa o dia inteiro na rede social é porque outra coisa não está fazendo, né? Mas só está dando em Mineu e Fileto e Alexandre Latueiro em todas as páginas de notícia. Só dá eles, só tem eles, o ibope é deles. Aí Paulo diz assim: ops, Timóteo, tira a cabeça daí e olha para o presbitério da igreja. Lá tem um pastor Zé Egídio. Não é um grande pregador não, mas tem caráter ilibado. E quem colocou a mão na tua cabeça quando tu estava lá no mundo drogado não foi o pregador famoso, foi o presbítero da igreja, Timóteo. Vocês estão entendendo a mensagem, né? Vocês estão entendendo a mensagem, né? E tem outra coisa, Timóteo: troca esse materialismo pela espiritualidade. Porque quem te levou onde está não foi a intelectualidade humana, foi a profecia divina. Por favor, me encara aqui. Sai do YouTube. Para de comer essa comida estragada de que você vai ser rico depois de amanhã, se você fizer alguma coisa hoje. Você precisa acreditar na Bíblia. E a gente só está aqui porque tem alguém que pôs a mão na nossa cabeça. E o Deus que faz nos deu direcionamento para aqui chegarmos. Ninguém chegou aqui sozinho. A gente precisa valorizar os nossos princípios. Pronto, vou partir para a segunda carta.
Tem óleo também, viu? Quando Paulo usa a segunda carta, ele diz: Timóteo, não despreza mais não, desperta. Desprezar é deixar de dar atenção devida, é desvalorizar, descredibilizar. Eu estou com muita vontade de entrar na segunda carta, mas eu preciso parar aqui, porque sabe quando o Espírito Santo está te direcionando? Você podia me ajudar a pregar? Olhe para quem está ao teu lado e diga para ele assim: você tem ideia do valor que você tem? Não, diga para ele assim: você tem noção do tamanho do presente que Deus te deu? Ô Lincoln, se os jovens que estão aqui... eu estou sentindo um negócio gostoso de Deus aqui, pastor Isaí. Se todo mundo que estivesse aqui estivesse valorizando de fato o plano da salvação, porque tem gente aqui hoje que até rota grosso, mas tem 5 anos atrás estava com o nariz entupido de cocaína, com a cara rachada de tanto beber cachaça na madrugada, nas raves, nas baladas, e hoje está aqui na presença de Deus, de vez em quando sente até um rupiozinho no corpo, e alguém disse: isso é ventilador, isso é ar-condicionado, para com isso. Não, meu filho, isso é a presença de Deus imundando a sua alma. Aleluia. Aleluia. Vocês vão ver o que Deus vai fazer aqui. Vocês vão ver o que Deus vai fazer. Aí ele diz assim: despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Ele muda o verbo desprezar para o verbo despertar. Não é o desperta, gente? Vocês querem ou não querem despertar aqui hoje? Eu quero começar a aplicação da segunda epístola da seguinte maneira: antes de Paulo utilizar-se do verbo despertar, ele se utiliza do verbo lembrar, na primeira pessoa do singular. Por essa razão, te lembro. Aleluia. E tem uma coisa: o verbo não foi conjugado nem no futuro nem no passado, foi no presente. Paulo está dizendo assim: eu não te lembrei nem te lembrarei, eu te lembro hoje. O que é isso, pastor? Isso aqui é raízes. Eu vou simplificar o entendimento de vocês. É como se Paulo estivesse dizendo assim: Timóteo, faz uma introspecção agora. Olhe para dentro de você e ao mesmo tempo põe o retrovisor da tua existência diante dos teus olhos. E nessa retrospectiva existencial, olha onde é que você estava. Paulo toca no sentimento de Timóteo e diz: é a tua mãe e a tua avó, meu filho, são crentes. Você não chegou aqui à toa, não. Alguém orou por você para você chegar aqui. E tem outra coisa: lembra da tua origem, patente familiar. Quando Paulo diz para Timóteo lembrar, a expressão lembrar nos remete imediatamente ao nosso passado. Porque o passado só existe na nossa memória fotográfica. Ninguém muda o que passou, mas pela recordação do que vivemos, temos direção para o que ainda viveremos. Estão pegando ou estou sozinho aqui? Quando ele diz lembro, ele está dizendo assim: dá uma olhadinha para trás. Eu convido vocês a dar uma olhadinha para alguns anos atrás aí. Vamos lá, vamos comigo. Com seus olhos fechados, por favor. Dá uma olhadinha onde é que você estava, como é que alguém orou por você, de onde é que você saiu, como é que Deus te levantou, como é que você era cheio do Espírito Santo, como é que o fogo para você não era uma coisa que acontecia aleatoriamente, era uma coisa que acontecia constantemente, como é que você falava em línguas estranhas todos os cultos, como é que seu desejo de evangelizar era maior do que o de estudar, como é que seu desejo de ganhar almas era maior do que o de ganhar dinheiro. Dá uma olhadinha lá atrás, Timóteo. Lembra? Aí ele começa a recordar, imagino eu. Ele diz, eu imagino Timóteo dizendo assim: se eu estou aqui e olho para trás e vejo onde estava, não é nem Himeneu, nem Fileto e nem Alexandre Latueiro que vai me impedir de chegar onde Deus disse que eu chegaria. Eu não entendi não, pastor, vou ser mais claro. Se para Deus fazer o que já fez
não foi coisa difícil para ele. Imagina o que está por vir ainda. Te arrancar de onde ele arrancou e trazer até aqui, para ele foi fichinha. Te levar daqui até onde ele disse que você chegaria é só uma questão de tempo, meu irmão. Lembro-te. Acorda, Timóteo. Aí ele diz: desperta o dom de Deus. Aí ele tira o presbitério. Vai ficar fácil o entendimento agora. Ele arranca o presbitério e coloca ele na ocasião, pastor. Zé Ronaldo. Pastor Zé Ronaldo, o senhor que gosta desses mistérios do Novo Testamento, principalmente no grego koiné, que é o dialeto popular dessa ocasião, o senhor sabe muito bem que quando Paulo está dizendo assim: Timóteo, não é mais os presbíteros, agora sou eu, com a imposição das minhas próprias mãos. Paulo está acorrentando Timóteo como Isaac foi amarrado no altar. O que é isso, pastor? Ele está dizendo assim: não tem outro cordeiro, o sacrifício é você, meu filho. Eu acreditei tudo em você. Eu coloquei as minhas mãos na tua cabeça. Eu apostei o futuro da igreja em você. Meu filho na fé é você. O mensageiro das igrejas é você. O pastor da primeira igreja que eu impostei é você. E se você dá errado, eu dei errado. Agora se você dá certo, eu dei certo. Porque eu apostei o futuro da igreja em você, Timóteo. Está quente esse culto aqui. Eu não sei se os crentes aqui estão entendendo o que Deus está falando. Jovem, você tem noção da responsabilidade que você carrega? Vamos lá, é culto de jovem. Me ajuda a pregar. Olhe para o teu vizinho e diga para ele assim: se der errado, a culpa é sua. Oh, aleluia. Diga para ele: você não pode nem pensar em cochilar. Aleluia. Aleluia. Gente, imagine vocês aqui, se Paulo confia nele levar as cartas, se Paulo confia nele, a igreja de Éfeso, que é a maior igreja de toda a metrópole entre as 7 províncias, se Paulo confia nele toda essa pujança ministerial, se Paulo chama ele de filho, Paulo está dizendo assim: eu vou até morrer, Timóteo, e não vai demorar muito não. Estou quase acabando a carreira, estou terminando meus dias. Só que tem uma coisa: você será o meu sucessor. Paulo não foi embora antes de direcionar a última carta da vida dele para Timóteo. É como se estivesse dizendo assim: daqui a pouquinho eu vou morrer. Só que tem uma coisa: o que eu fiz não morrerá, continuará através de você. Eita, pastor Elias. Olha como é que o meu corpo está todo arrepiado aqui, pastor Elias. Não vai continuar somente através do pastor Elias, nem do pastor Neemias, o que o pastor Zé Rodrigues fez, não. Cadê o Gustavo? Cadê ele, gente? Cadê ele, meu Deus? Vai continuar também através de você, através do teu irmão. A obra não para quando alguém deita, ela continua na vida de quem está de pé. Tem alguém acordado aqui, eu estou sozinho nesta mensagem. A obra vai continuar através de você, Lino. A obra vai continuar através de você, Washington. A obra vai continuar através de você, Lincoln. Ô Lincoln, eu sou muito novo, meu filho, mas você ainda é mais novo do que eu. Eu quero dormir no Senhor convicto de que em Minas Gerais tem mais homem de Deus pregando com autoridade o que a palavra é. Tem alguém entendendo a mensagem aqui? Eu estou sozinho. Tem uma glória de Deus para quem é sucessor aqui. A obra não para em quem deita, a obra permanece em quem está de pé. Eita Jesus, me segura aqui para mim pregar. Daqui a pouco eu vou dar lugar, mas deixa eu pregar a Bíblia para você aqui. Desperta, Timóteo. A expressão despertar traz 2 conotações lógicas. Se meu tempo é pouco, eu tenho que correr. Primeira, despertar aqui fala do sono literal. Despertar aqui é o mesmo que ligar um despertador. Tem gente que, se precisar ir trabalhar sem um despertador, não dá conta, porque o sono é mais forte, é mais pesado. Então ele depende de um despertador para acordá-lo na hora certa. Quando Paulo diz desperta aqui, nesse sentido do despertador, Paulo está dizendo: você precisa acordar. Você está vivendo um sono espiritual. Você está vivendo um momento de deslumbre espiritual.
Só que o sono está querendo te pegar, te tomar. E o problema nem é dormir, pastor. Porque todas as 10 virgens dormiram. Tanto as loucas quanto as prudentes. O problema é dormir não estando preparado para o momento de se acordar. Só que não é sobre esse acordar que eu quero falar. Porque quando Paulo remete Timóteo ao passado, ele está levando ele para as origens, para as raízes. Só que quando Paulo, ele fala do verbo despertar, ele não está falando apenas das raízes e das origens. Paulo está ligando a ideia tanto no sentido de despertar do sono, acordar literalmente, como também no conceito cultural de sua época. E quem conhece história sabe que o conceito judaico nesse contexto, ele traz a seguinte informação: despertar aqui é despertar o fogo. Já morou na roça, sabe do que eu estou falando. Vozinha morava na roça, a gente ia lá no fogão de lenha, dava umas 2 batidas no tição, a cinza caía, a brasa acendia, porque fogo depende do triângulo do fogo, né? Fogo só existe por causa do triângulo, né? Oxigênio, combustível e calor. Quando o combustível é tampado por cinza, o oxigênio não chega no calor, o fogo não existe. Então o que apaga o fogo na madeira é justamente a cinza que cobre a brasa. Só que lá na roça, quem foi criado lá sabe do que eu estou falando. Quando amanhece lá para as 4h30 da manhã, quem é de roça sabe que o fogo nunca apaga no fogão de lenha. Quando é de noite, coloca um cavaco maior, um pedacinho, eu sou bem mineirês mesmo, fica comigo aqui. Um pedacinho de pau maior lá, e aí deixa ele queimando a noite inteira, que ele não apaga o fogo. Aí de manhã, sabe o que você faz? Vai lá e só dá uma balançada na cinza, a brasa está lá, coloca mais um pedacinho, dá uma soprada e... O nome disso é despertar o fogo. Paulo está dizendo assim: desperta o fogo que está quase apagando no teu coração, meu filho. Agora eu vou parar aqui, eu nem vou continuar pregando o texto, eu vou parar aqui, eu vou fazer só uma pergunta. Se eu estiver errado, eu vou embora triste, envergonhado, cabisbaixo. O que eu estou pregando aqui para vocês é coisa da minha mente ou uma realidade contemporânea? Vocês vão de convir comigo, sim ou não, que os jovens desse tempo já não têm mais o calor espiritual que possuíam. As raízes que vocês colocaram nas camisas é coisa linda de se ver, mas se não sair da camisa e entrar no coração, não valeu a pena o evento. Eu não vim aqui essa noite pregar para quem vai sair daqui desprezando, dormindo e cochilando. Eu venho aqui essa noite pregar para quem vai sair bem acordado e aquecido, como labareda de fogo, passando e acendendo quem está se apagando perto dele. Paulo não disse para Timóteo: acende, Timóteo. Não, Paulo disse para Timóteo: só não deixa apagar, Timóteo. Quem acende é Deus. Quem mantém o fogo aceso é quem foi aceso pelo Deus que acende. Aleluia. Aleluia. Eu estou sentindo esse calor que acende aqui. Aleluia. Eu venho dizer para alguém aqui essa noite: o diabo pensou apagar a juventude de Betim. O diabo pensou que a pandemia ia apagar. Pastor Elias, o senhor perdeu o seu muito digno pai. Eu perdi meu avô, minha avó, meus 2 pastores, 2 tios. Eu perdi, foi muita gente, mas o diabo não arrancou de dentro da minha alma o fogo. Eu estou aceso aqui. Aleluia. Aleluia. Eu vou dizer aqui: se tem alguém que quer fogo, o vento poderoso do Espírito já começou a soprar aqui. Lema, Rama, Remidi Camarraio, Camutitéria, Rabacobida, Lema Hakatito. Tá descendo um negócio aqui, gente. Quem é do manto, entra comigo aqui. Labaracalachitito, Rema Camaséria. Pastor, o que eu faço? Como é que eu acendo? Não é você que acende.
Só para vocês entenderem que isso aqui não é manipulação humana. Porque eu nunca vi igreja como massa de manobra nas minhas mãos. Tem quase uma hora que eu estou pregando Bíblia, nem mistério eu falei. Para você dizer que não é emocionalismo. Mas se Deus está entre nós, se a palavra dele é verdade na minha boca, o vento poderoso do Espírito vai começar a soprar no coração de alguém aqui essa noite. Eu estou com vontade de pregar, mas o Espírito Santo falou assim: para! Quem vai pregar? Eu! E ele disse: eu vou assoprar o vento poderoso do meu Espírito agora! Aleluia, aleluia, aleluia. Só vai sair apagado daqui hoje quem não gosta desse fogo. Fica de pé comigo, por favor, para me encerrar. Não é para despertar. O que desperta crente não é assoprinho gelado. O que desperta crente é o vento poderoso do Espírito. Pastor, eu não sei nem quanto tempo tem que eu não falo em línguas estranhas. Eu não estou pregando aqui para quem está satisfeito, não, meu filho. A mensagem não é para você que está nadando na glória, não. A mensagem é para você que está dizendo: é desse mistério aí que eu preciso. Eu preciso de mais de Deus. Aleluia. É para quem está insatisfeito, pastor. Gente, é difícil às vezes que eu prego não aguentando nem falar de tanta glória que eu estou sentindo na minha alma. Sabe o que o Espírito de Deus comunicou no meu coração? Deus vai levantar muitos jovens do campo de Betim. Meu Senhor amado, tem gente aqui recebendo o peso da chamada, está sentindo que é para ele a mensagem, e Deus está dizendo: é por isso que para você é mais difícil, é por isso que para você é mais apertado. Eu não te chamei para se contaminar com Himeneu e Fileto. Eu te chamei para ser diferente no meio dos iguais. Os que se igualaram, a mensagem não é para você, mas para quem está andando na contramão, a mensagem tem alvo e vai te acertar aqui essa noite. Abra a boca para adorar, porque tem glória descendo. Eita, 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 eita Deus. Eu vou fazer uma oração aqui agora, e se tem alguém que acredita no fogo de Deus, vai pegar. Aliás, eu vou orar depois, porque fogo eu já estou vendo descer aqui. Lebaracamachia, Lama, Joterebica, Liojoko Rebaharashia, Ramacamachanda Ramahai. Tem línguas estranhas aí? Olha o renovo, 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 olha o renovo. Pegou, 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 pegou.
coisa linda. Olha que coisa linda, pastores Elias e Marcelo. Segura por favor, segura por favor. Eu tenho 5 minutos do horário que me foi dado. Eu sei que é quase impossível isso. Mas quem está dizendo: Deus, eu preciso do assoprar do teu Espírito para remover as cinzas que me impedem de queimar na tua presença. Paulo disse assim: pela imposição das minhas mãos. Então não é o que eu quero fazer, é o que a Bíblia diz que foi feito. Vem alguém aqui na frente, quem quer? A gente vai pôr a mão na sua cabeça para Deus te encher do Espírito Santo. Pastor, eu não sou batizado, eu quero. Aglomerar aqui na frente agora é fichinha, depois de todo esse aglomeramento aqui dentro. Que aglomeração é essa? Pastores, muito respeitosamente, a unção que está sobre a vida dos senhores, vocês podem me ajudar? Eu não vou dar conta de orar para todo mundo, mas se vocês me ajudarem, nós vamos fazer. Pastor, dá uma olhadinha no meio do povo, não é todo mundo não, mas tem alguém chorando, como se estivesse dizendo: Senhor, vazio daqui hoje eu não posso sair. Pode até não ter gostado do pregador, mas pelo amor de Deus, não despreza a mensagem. Chega mais para frente, aperta por favor. Chega mais para frente. Ajude aqui, pastores, por favor, eu peço gentilmente aos senhores, muito respeitosamente, a unção que está sobre a vida de vocês, eu peço esse apoio aqui agora. Pastor Zé Egídio, o senhor não precisa descer, mas se o senhor der alcance aqui em alguém, ora por ele aqui, pastor. Deus tem ministério na vida desse moço. Ora para ele, pastor Zé Egídio. Orema, gente, oremaga. Alemassuri, chorremassaio. Vocês estão sentindo, né? Ele está aqui. Ele está aqui. Olha como ele acende a igreja, irmã Eliana, ó. Avivamento não é produto do homem. A palavra precisa ser pregada para Deus acender a igreja. Só que se tem alguém aqui que crê nos mistérios de Deus, acho que todo mundo aqui sabe que eu sou pregador da Bíblia, né? Mas quando Deus desce, a gente não aguenta, a gente tem que deixar Ele operar. E eu vou fazer uma oração aqui agora, para que o Espírito Santo entre assoprando nesse ambiente. E se tem alguém que crê que Deus é vivo, que Ele é real e que Ele está presente nessa casa, se prepare para ser visitado pelo vento poderoso do Espírito. Senhor Deus, olha aí, Senhor, a tua igreja. O homem não produz avivamento, mas a tua palavra foi pregada. E a tua palavra nos disse que Paulo chamou a atenção de Timóteo para ele despertar. Portanto eu te peço, o que desperta o fogo é
o oxigênio produzido pelo vento. E nessa noite tem alguém aqui querendo pegar fogo na tua presença. Portanto eu te peço, Senhor, nos próximos 2 minutos, aonde houver alguém que quer, aonde houver alguém que acredita, aonde houver alguém que espera por isso, assopre o teu vento, assopre o teu poder e enche essa vida de glória. A partir de agora, Senhor, esse culto será dominado por Ti. Eu encerro a minha parte e te peço, comece a tua. Deixa eu ouvir o barulho de Jesus renovando os crentes aqui. Remaci. Chorrebaga. Benite terreba sotocoto soterreba. Limite guerreva se chocodoro. Quem é batizado com o Espírito Santo tem uma variedade de línguas estranhas passeando aqui dentro aqui. Lemide que badadada. Chocodoro se de que marradado. Lema e chocodoro rebe. Papada. Papapá. Papapá. Lama da cama. Rebra cama se de guerra. Glória, 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 tem glória, é glória, glória. Sai, chorrema. Eu estou com vontade de enterrar, mas sabe quando o Espírito Santo te constrange e diz assim: eu ainda vou encher mais alguém aqui. A labareda de Deus está acesa aqui. E quem não está ligado, Deus está dizendo: ainda dá tempo de se aquecer. Ainda dá tempo de aquecer a tua alma aqui hoje. Nós já vamos assentar agora. Mas antes de se assentar, por favor, eu só queria te pedir uma gentileza. Pastores, é para isso que vocês fizeram esse evento, eu tenho certeza. Para despertar. Senão não ia ser desperta. Antes de se assentar, está todo mundo muito próximo mesmo. Já era para pensar agora em distanciamento. Vamos fazer o seguinte: antes de se assentar, você vai abraçar pelo menos 3 pessoas e vai dizer para ele: você está proibido se apagar. Aleluia. Diga para ele: Deus te trouxe aqui para te reacender. Oh, meu pastorzão. Lama Shencho Recama. Ainda tem glória descendo aí nesse lugar. Olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Desistiram, voltaram pra casa, mas 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som e dos 4 cantos um vento soprou. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo e pousa
pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo. Levante as duas mãos para cima, as duas. E pousa sobre cada um Adore, de vai. nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Deixa queimar. Tem gente que não aguentou nem voltar pro banco. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Escute, é uma pena que o relógio nos impede de prosseguir, porque tem gente aqui que está quente para passar das 10. Se assente dando glória ao nome de Jesus.